tudo bem? A aula passada foi maneira? Ok. Agora a gente vai falar sobre um assunto bem cavernoso mesmo, que é ownership e borrow, propriedade e empréstimo. Você chegou a ver o código do Blackjack? Não o simples, o Blackjack completo? Não, não viu não, né? Leu o PDF dessa aula? Então para e lê o PDF. Vai ler o PDF. Assiste esse vídeo com o PDF aberto, tá bom? Vamos continuar. Olá, vamos falar sobre empréstimo e propriedade e movimento de variáveis em Rust. Uma introduçãozinha bem rápida. Vamos supor que eu tenha um código assim, ó. Olha só. Aqui eu vou criar let s1 igual string from João. Pronto, criei um string. E aqui eu faço o seguinte: let s2 igual a s1. Print ln S2. Vamos entender o que eu estou fazendo aqui. Vamos rodar primeiro. Desculpa, isso é um erro comum em Rust, esquecer de botar o exclamação. Tá lá, funcionou, certo? Funcionou. O que eu fiz aqui? Criei uma variável string apontando para um string com conteúdo João. Um string novo criado na memória. O que eu fiz aqui? Em outras linguagens, seria criar uma referência para o mesmo string. Não, em Rust isso não existe. Eu não estou criando uma referência para o string. Eu estou movendo a propriedade do string apontado por S1 para S2. S2 agora é o dono do string. Então, eu posso acessar o string através de S2. S1 não possui mais o string. Eu teria que mover de volta para que ele possuísse. Muito bem, não dá erro. E se eu fizer o seguinte, tá? Vamos demonstrar isso aqui, ó. Eu agora estou tentando imprimir o string original que estava em S1. Erro. Você está tentando pegar um valor que ele foi movido. S1 não tem mais a propriedade do valor. Legal. Como eu resolvo isso? Uma das maneiras é criar um empréstimo. Se eu colocar aqui, ó, estou emprestando S1 para S2. Posso usar S2, depois posso voltar a usar S1. Olha lá, sem problema nenhum. Então, isso só foi possível porque, em vez de mover o valor, eu estou emprestando. Esse é comercial aqui, quando eu crio uma referência para uma outra variável, na verdade, eu estou emprestando aquela variável para outra. Vamos continuar que tem mais coisas aí. Abre o PDF, vamos dar uma olhadinha. Aqui tem um outro exemplo de código. Estou criando um string, tá? Com João. Estou tentando, eu transfiro a propriedade para a variável P e depois tento imprimir a variável original. Nós já vimos isso e isso não funciona. Olha aqui. Está lá. Não funciona. Já vimos isso rodando. Agora, se eu emprestar, né, uma maneira de resolver seria eu criar um outro string. Ó. Tá vendo? String from nome. Aqui eu estou criando um segundo string. Mas essa não é a melhor maneira de resolver o problema. Em Rust, a maneira seria essa que nós já vimos, emprestando, tá? E eu tenho esse exemplo de código aqui, de empréstimo, tá aqui. Tenho esse exemplo de empréstimo aqui, ó. Aí funciona, porque eu estou emprestando.
Esse é comercial aqui significa empresta o string da variável nome para a variável P. Variável P agora tem um empréstimo. Depois que variável P ela pode usar, tá? Porque é um empréstimo imutável, tá? Muito bem. O que você não pode fazer quando tem um empréstimo? Você não pode modificar a variável emprestada enquanto ela está sendo emprestada. Isso é meio que óbvio, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem um código aqui. Vamos colar aqui, tá? E ver se roda. Não rodou. Eu tenho a variável aqui, nome tem a propriedade da variável, criei um empréstimo imutável dessa variável e tentei modificar a variável original, ó, nome push string. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque eu estou tentando modificar algo que está emprestado e de forma imutável. Muito bem, outra coisa que vai dar erro. Eu não posso criar um empréstimo mutável enquanto tiver empréstimo imutável ativo. Olha só. Aqui eu criei um empréstimo imutável. Aqui eu tentei criar um empréstimo mutável. Isso vai dar erro, tá? O que mais eu não posso fazer? Não posso mover a variável emprestada. Também é óbvio, mas não custa nada a gente demonstrar isso, tá? Aqui, ó, criei um string, fiz um empréstimo imutável e estou tentando mover o string para outra variável. Ó. Let outro igual a nome. Aqui eu estou fazendo um move, não é nem um empréstimo. Vai dar um erro também, que é not move out of nome, porque tem um empréstimo em andamento. Isso é um empréstimo e a propriedade e o movimento. Tá? Outra coisa que a gente precisa entender tem alguns detalhes. Por exemplo, tá vendo esse código aqui? Ó? Vamos ver o que esse código está fazendo e qual é o erro que vai dar ao rodar esse código. O que ele está fazendo? Ele cria um vetor com 3 strings. Depois ele tenta mover aqui ó, o v de 1 para a variável x. Vai funcionar? Não, vai dar erro, é possível, vai dar erro, porque ele está mexendo no vetor inteiro. Vamos ver. Não deu erro. Então agora eu aposto que você está odiando o Rust, né? Por que não deu erro aqui? Para começar a história, esses caras aqui não são strings de verdade. O tipo deles não é string. Eles são referência para um string. É comercial str. Esse é o tipo deles. Eles não são string. Apesar de parecerem ser string. E a referência para string, ela implementa o copy e o clone. Então eles podem ser copiados sem problema nenhum. Quando acontece isso, eles são copiados. Então você não está transferindo propriedade nenhuma, nem emprestando. Tá? Olha lá. Se eu fizer modificar esse exemplo dessa forma aqui, deixa eu pegar do Visual Studio Code, senão ele não pega a formatação aqui. Ó. Isso é que vai deixar você com a cabeça a mil. Vai pirar a sua cabeça. É o mesmo exemplo, só que em vez de usar literal string, eu estou usando string from. Agora deu erro. Ao tentar fazer isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou movendo esse string aqui para fora do V. Estou movendo. X é que vai ter a propriedade desse string. E depois eu tentei usar o vetor original. Ele meio que dá um lock no vetor, porque eu modifiquei o vetor original. Uma parte dele agora pertence a outra variável. Eu não posso modificar o vetor enquanto não receber de volta a propriedade. Por isso que ele dá esse erro. Tentei imprimir o vetor enquanto ele não tinha mais a propriedade. Tá?
Entendeu agora o problema? Por que que o Rust é diferente? Você não pode mover para fora e depois tentar usar a variável original. Qual a diferença entre string from e o string literal? String from cria um objeto do tipo string na memória. O literal é uma referência para str, referência para um string. Referência para string pode ser copiado, clonado. String não pode ser copiado nem clonado, tá? Ele não implementa esses métodos. Aí ficou complicado, né? Mas qual é a explicação disso aí, né? A explicação simples eu te dei. A diferença entre str e string. A explicação complexa é o copy, tá? ESTR implementa o copy, string não. Mas que diabo é um trait, né? A gente está falando de trait aqui. O que é um trait? Um trait em Rust é uma lista de habilidades, ou seja, é uma interface. Uma interface em Rust, ela tem assinatura de métodos. E as classes, ou structs, né, em Rust, podem implementar uma interface. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Vamos copiar esse exemplo daqui, botar no nosso MyCompiler, que fica mais fácil de rodar. Vou copiar daqui, tá aqui, o trait, e vamos colar aqui. Antes de rodar, vamos entender o que é isso. Aqui eu estou definindo uma coisa que é um trait. Tá? O nome desse trait é desenhável e ele possui essa assinatura de função aqui. Função desenhar que recebe um ponteiro para self. Trait é uma interface. Então eu posso implementar essa interface em alguma struct minha. Aqui eu estou criando uma struct círculo que tem um raio flutuante de 64. E aqui eu estou fazendo a implementação da struct círculo, só que eu não estou fazendo uma implementação comum. Ó. Impl desenhável for círculo. Ou seja, a implementação de desenhável para struct círculo. E eu estou implementando aqui o método cuja assinatura eu declarei aqui. Ó. Então, dessa maneira, círculo implementa desenhável. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso usar a abstração no lugar da classe concreta. É uma inversão de dependência ou uma substituição de Liskov, entre aspas, muito entre aspas mesmo, tá? Ou seja, eu posso usar a abstração em lugar da implementação. Aqui embaixo, estou criando uma variável C que vai receber no final uma referência a uma instância de círculo, tá? Mas qual é o tipo da variável C? É círculo? Não. É referência para círculo? Não. É uma referência dinâmica, é comercial DIN, para desenhável. É comercial DIN significa que desenhável tem acesso aos métodos implementados pela classe concreta que ela está apontando. Então eu posso fazer C desenhar. Ele não vai chamar esse método de desenhável, porque nem tem implementação. Ele vai ver qual é a classe concreta e vai chamar o método da classe concreta. Por isso que eu declarei como referência dinâmica para um desenhável. Estou pegando uma referência para uma instância de círculo. Tá? Então, trait é uma interface. Ele nos permite usar uma abstração para acessar uma implementação concreta. Tá? Bom, falamos muita coisa nessa aula. Tá? Para permitir cópia ou clone em outros tipos, o que eu faço? Eu implemento cópia ou clone no meu tipo. Ou eu vou fazer isso na mão, criando impl, ou eu vou usar uma anotação chamada derive. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma struct ponto, derive copy clone. Ela implementa copy e implementa clone. Então, quando você tentar mover para fora, ele vai fazer um clone. Tá?
Essa aqui só implementa o clone. Qual a diferença entre o copy e o clone? O copy e o clone são duas maneiras de a gente duplicar valores, mas eles funcionam de formas diferentes. O copy, por exemplo, ele é shallow, tá? Copia só os valores das propriedades. O clone, ele é deep copy, ele copia propriedades das propriedades. E assim funciona. E nós temos um exemplo disso no Blackjack. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês aqui, na aula anterior, aquele Blackjack mais complexo. Eu tenho aqui, ó, jogo. Na classe jogo, na struct jogo, o jogador compra e a mesa compra. Então, eu pego uma carta do baralho e clono para uma carta da mão do jogador ou para a mão da mesa. Para que isso seja possível, a struct carta tem que ter o clone. Eu não quero uma referência, eu quero remover uma carta, tirar de um lugar, mudar para o outro. Mas eu vou continuar usando o baralho. Então eu não posso fazer simplesmente mover a carta. Eu implemento o clone com isso aqui, com essa anotação, o Rust vai implementar o método clone nessa carta. Então quando eu fizer um move, pegar do baralho e jogar para uma mão do jogador ou da mesa, ele está fazendo um clone. Então eu tive que usar isso, tá? Calma que Trade tem muitos assuntos para falar, não é só isso. Eu só espero que a gente comece a conversar sobre isso. Não comece a odiar Rust ainda não. A gente ainda vai voltar nesse assunto algumas vezes, tá? Dá uma lida no PDF. Um abraço, até logo.